Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abundantemente, sacudida e transbordante, lhe seja derramado sobre a sua vida. Nós estamos dando início, para a glória do nosso Deus, na semana assim chamada Semana Santa. Essa é a segunda parte desta mensagem, onde você também pode acompanhar a primeira parte, onde eu acredito que muito o Senhor nosso Deus há de falar ao meu, ao seu, ao nosso coração. Espero no Espírito Santo, que o Espírito Santo seja específico. Espero que o Espírito Santo seja como um cirurgião espiritual no seu coração, adentre áreas da sua vida, não somente a sua, mas a de todos os que estão aqui para a glória de Deus. Boa noite, povo de Deus. Em nome de lavrados pelo sangue do Cordeiro, remidos pelo sangue de Cristo, perdoados pelo sangue do Cordeiro e salvos pela crucificação, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Ele merece um aplauso, aplaudo de todo o seu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Coloque a mão no seu coração e diga: fala comigo, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala comigo, Senhor, porque o teu servo ouve, em nome de Jesus. Meu Deus, cadeias serão quebradas, laços serão desfeitos, pelo poder da crucificação, morte e ressurreição do meu Senhor, meu Rei e meu Salvador, Jesus Cristo. Usa, Senhor, ao teu servo, pelo teu Espírito Santo, nesta noite, para a honra e glória do Senhor. Faz a tua oração. Pai, nenhum demônio é insano, louco o suficiente para querer adentrar este recinto, para impedir com que o teu povo venha ouvir, entender, compreender a tua palavra. Que esta palavra nos acompanhe todos esses dias santos, do qual iniciamos neste domingo, domingo de Ramos. Meu Deus, clamamos a ti, Senhor, por tua misericórdia, amor e compaixão, que tenhamos uma terra deleitosa, que recebe a boa semente da palavra, para que ela possa ir, produzir e dar o seu resultado para seu louvor. E quantos assim recebem, dão glória a Deus aí. Diga aleluia. Então aplauda Jesus de Nazaré. Meus amados irmãos, eu acredito que um dos temas em que jamais deixaríamos de ouvir, ou nos permitiríamos deixarmos de ouvir, é o tema central da nossa fé, que é a crucificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante sim se aprender em todas as áreas da minha, da sua, da nossa vida, mas o princípio da nossa fé não está somente no nascimento de Jesus de Nazaré. O princípio da nossa fé também se baseia na crucificação, mas também na ressurreição de Cristo. Já dizia o próprio apóstolo Paulo que a nossa fé seria vã se ele, Jesus Cristo, não tivesse sido ressuscitado dentre os mortos. Para nada nos adiantaríamos orarmos a um Deus morto se esse permanecesse ainda no sepulcro. Mas para a glória de Deus, Deus preparou-nos com que nesses dias santos pudéssemos termos essa inspiração, que eu acredito que ao você chegar aqui você deve ter percebido. Jamais em todos esses tempos preparamos uma mesa como esta para vivermos um momento tão simbólico, tão importante em nossos corações, que é a respeito da crucificação, morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acredito que você já deve ter olhado, visto, observado e com certeza em si
a própria mesa, que não é para ilustrar nenhum nossa como está bonito, nossa como está lindo, porque não é esta a nossa visão. Não queremos que você ache bonito, não queremos que você ache lindo, queremos que você verdadeiramente no seu coração seja levado a repensar acerca de como anda a sua vida como cristão. Como anda a sua vida em verdadeiramente em acompanhar a passo a crucificação, morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acredito, para a glória de Deus, e creio que muitos aqui que já vêm nos acompanhando ao longo desses anos, que já têm aprendido sobre muitos, mas muitos objetos, artefatos que foram utilizados na crucificação. Nós já tivemos ensinamentos que nós aprendemos o porquê da cruz, para a glória do nosso Deus. Aprendemos também em outros ensinamentos o porquê da coroa de espinhos. Aprendemos o porquê da lança utilizada. Aprendemos também sobre o manto que envolvia o seu corpo todo ensanguentado. Também nós já aprendemos. Aprendemos também sobre o Gólgota. Eu acredito que muitos de vocês devem se lembrar que todos esses ensinamentos já lhes foi dado de forma específica. Eu acredito que você deve também lembrar-se do porquê de nós termos aprendido sobre ter lançado sorte sobre o manto, quando este já tendo sido crucificado, os romanos soldados assim lançavam sorte para que pudessem repartir o seu manto. Bem, de todos esses que nós sabemos que foram utilizados na crucificação, de nenhum desses deixamos de aprender. Um por um, tivemos ensinamentos de forma bastante aprofundada. Não foi aquele ensinamento de que colou, em outras palavras, uma simples mensagem que nos empolga, que nos emociona, que tira a lágrima dos nossos olhos e que de repente passa pelo tempo e logo esquecemos. Não. Foram séries de mensagens falando a respeito, biblicamente falando. Nós vasculhamos as Escrituras, nós adentramos as Escrituras, procuramos coisas que nos daria trabalho de encontrarmos, mas o próprio Espírito Santo iluminou os olhos do nosso entendimento. E eu acredito que até hoje, você que vem nos acompanhando desde 2016, do qual chegamos aqui em Juazeiro do Norte, para a glória de Deus, acredito que você ainda hoje vem extraindo, através daqueles ensinamentos, bênçãos para a sua vida, em nome de Jesus. Porque sabemos, biblicamente falando, que cada um desses objetos que foram utilizados na crucificação teve um porquê, teve um objetivo e direcionou-nos a uma bênção concedida pelo nosso Deus. Mas de antemão, de todos esses, o único que até então eu ainda não tinha sido usado por Deus para lhe ensinar é sobre o porquê dos pregos. O porquê dos pregos. Por que utilizaram pregos para pregá-lo na cruz? Por que não manietá-lo, amarrá-lo na cruz, como alguns outros condenados era feito? Por que teria que ser pregos? Como você sabe muito bem, a crucificação para os judeus era sinal de vergonha. Por isso que eles mesmos gritaram: crucificam, crucificam, crucificam. A crucificação também, bem sabemos, que era um estilo mais penoso, doloroso, dado pelos romanos aos piores, que seja eles qual fossem, os piores bandidos, ladrões, criminosos daquele tempo. Não havia morte mais cruel do que a crucificação. Porém, não foram os romanos que determinaram para que este Jesus morresse crucificado. Foram os próprios judeus que gritaram, e todos bem sabemos, eles diziam: crucificam, crucificam, crucificam. E assim aconteceu. E porque isto aconteceu, ele também ressuscitou, e estamos aqui para a glória do nosso Deus. Para louvar e exaltar o nome do Senhor, não temos que ficarmos com esse ar de pena, de bichinho, coitadinho, porque a Bíblia Sagrada diz, está escrito, que o próprio apóstolo Paulo mencionou nos dizendo nas Escrituras, que jamais deveríamos sermos arrematados, levados a uma lembrança de tristeza, de que bichinho, como fizeram isso com ele. Não.
Entenda uma coisa, que ninguém, seja lá ele quem quer que fosse, poderia ter feito com ele o que fez, se ele não se deixasse permitir com que fizesse. Não foi Pilatos, não foram os judeus, não. Ele se permitiu passar por todo o martírio. A Bíblia Sagrada diz que ele, Jesus Cristo, em um certo momento disse: ninguém tem poder de tirar a minha vida, eu a dou porque eu a quero e torno a tomá-la segundo os mandamentos que eu recebi de meu Pai. Então ninguém tomou a sua vida, não foi homens, ou seja lá quem fosse a posição que esse exercesse, que o pudesse colocá-lo naquela cruz. Ele mesmo foi com seus próprios pés e caminhou-se na direção do Gólgota, e por ter lá chegado, foi crucificado, morreu. Mas não se preocupe, porque também para a glória do nosso Deus, nós estamos aqui representando pela fé, nesta mesa de Santa Ceia, não somente todo o martírio, crucificação, mas também estamos representando em que o túmulo qual ele foi colocado está plenamente, completamente, totalmente, inteiramente vazio, porque ele não está mais lá. Você está me entendendo? Ele não está mais lá. Ele não está mais lá, ele ressuscitou e reina e vive para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E ele ressuscitou para que juntamente nele também ressuscitássemos. Ele ressuscitou para que juntamente com ele ressuscitássemos, diz o apóstolo Paulo. O que é mais interessante, que em um certo momento ele deparou-se com a morte de um seu ente querido, de um amigo seu, chamado Lázaro. Uma vez este se aproximou-se de Marta, já tendo Lázaro sido sepultado 4 dias, já fedia, o seu corpo estava em decomposição. Quando a este então foi abordado por Marta, Jesus disse para Marta: Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E em Marta, olhando para ele, ficou de olhos grilados, sem entender o que ele estava dizendo. Até então, logo antes, Marta teria dito para ele, conforme está escrito na Bíblia, que ele, mesmo olhando para ele, disse: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus de Nazaré olhou para ela e disse: Marta, aquele que ainda que estiver morto, crendo em mim, viverá. O que é interessante é que ali ele o chama e ele vem então do túmulo, mas esse voltou a morrer, e o seu corpo ainda está lá sepultado até hoje. Mas o de nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória e louvor do nome do nosso Deus, deixou o seu túmulo vazio. Está totalmente vazio, você precisa entender isso. Ele vive, ele está sentado à destra ao Pai, a majestade nas alturas. O que é mais interessante é que você deve ter percebido, e eu gostaria que você observasse, olhasse um pouco para essa cena, olhasse para esta cena, porque nós temos aí o sangue sendo derramado. Todos nós sabemos que a palavra do nosso Deus diz que sangue algum permaneceu no seu corpo. Eu queria que você olhasse para esta cena, e eu queria que você fosse arrematado pelo Espírito Santo a ver, a olhar. Eu não sei o que isso pode transmitir para você, eu não sei o que isso pode falar com você, porque biblicamente falando, o seu sangue ainda hoje clama, ainda hoje o seu sangue clama, ainda hoje o seu sangue fala. Então eu gostaria que você olhasse, mas olhasse com o mais profundo do seu coração. Não ver como quem vê com os olhos, porque quem vê e vê com os olhos, não vê com os olhos da fé. Gostaria que você deixasse o seu celular um pouquinho de lado e tivesse compaixão de Jesus Cristo e pudesse olhar um pouco para cá, porque não restou uma só gota de sangue no seu corpo. Todo o seu sangue foi realmente, literalmente derramado. Não ficou uma só gota para contar a história.
Tanto é verdade que a Bíblia Sagrada diz que no teste para saber se ele tinha morrido ou não, a Bíblia diz que o perfuraram com uma lança. E o tendo perfurado com a lança, já não tendo mais sangue para sair, dele saiu somente água, porque já não havia mais sangue para sair. Seu sangue foi totalmente derramado, não ficou uma só sequer gota no seu corpo. Ele ficou completamente, totalmente, inteiramente sem sangue. E é exatamente isto que eu acredito verdadeiramente, biblicamente falando, porque quando nós analisamos, quando nós olhamos para esse sangue que está jorrando nesta cruz, este sangue que nos purifica, este sangue que nos lavra, esse sangue que nos santifica, esse sangue que nos inocenta, esse sangue que verdadeiramente, segundo Hebreus capítulo de número 1, que tendo ele uma vez nos purificado com o seu sangue e perdoado dos nossos pecados, assentou-se à destra majestade nas alturas, para louvor e glória do seu nome santo. Louvado seja Deus por isso. Este sangue fala, e este sangue ele não só fala, como ele também perdoa. Ele não só perdoa, como ele tende a nos redimir, porque somos redimidos pelo sangue de Jesus. A palavra redimir é um prefixo do re, que quer dizer voltar às origens. Isso quer dizer que Deus fez comigo, fez contigo, que voltássemos como que nunca jamais tivéssemos pecado. Quando ele olha para você, ele te vê santo. Eu vou repetir, quando ele olha para você, ele te vê santo. Ele não te condena, ele não te culpa, ele não te acusa, ele não te denuncia, não, pelo contrário, ele te justifica, ele te inocenta. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não faz o papel do homem que condena, ele não faz o papel do homem que acusa, ele não faz o papel do homem que denuncia, ele não faz o papel do homem que evita, ele não faz o papel do homem que simplesmente vira as costas. Não, pelo contrário, ele morreu de braços abertos, na tentativa de dizer que ainda hoje os seus braços estão abertos, dizendo: vinde a mim, bendito do meu Pai, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, eu não sei se você está entendendo o que Deus está querendo falar com você, porque o bem da verdade, eu creio de verdade no meu coração, que nós estamos vivendo momentos primordiais, tempos esses em que o próprio Senhor Jesus Cristo uma certa vez disse, em que os profetas almejaram ver, mas não o puderam. E nós temos o privilégio, não de só vermos pela palavra, mas presenciarmos isso pelo Espírito Santo no nosso coração. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: você é muito importante para Jesus. Mas eu gostaria de falar de um dos que foram utilizados na crucificação. Eu gostaria de falar sobre os pregos, porque ele não foi amarrado. Eu sempre fui um perseguidor do conhecimento, essa é a minha maldição. Eu amo o conhecimento, gostaria de ter uma mente como a sua mente, mas infelizmente não tenho. O que é interessante é que eu sempre procurei saber o porquê de cada passo, de cada caminhada, do porquê de cada utensílio utilizado na crucificação, porque se tudo nos tem a conduzirmos a um propósito enviado por Deus, então cada utensílio, cada que foi utilizado, tem um propósito definidor para a nossa salvação. Não só para a nossa salvação, porque a palavra salvação é a palavra souzo, que quer dizer cura, libertação, prosperidade, restauração, transformação, para louvor e glória do nome de Jesus. Aqui no livro de Marcos, capítulo de número 8, no versículo de número 34, a Bíblia Sagrada diz assim, Marcos capítulo 8, verso 34, diz assim a palavra de Deus: e chamando a si a multidão, sabe quando você quer falar algo particular para uma pessoa? Sabe quando você quer falar olho no olho? Sabe quando você quer falar para aquela pessoa algo que você quer que ela receba da parte de Deus? Sabe quando você tem algo importante para falar? O que é que você faz? Você chama aquela pessoa a si. Você a chama de forma particular. Você a chama para o cantinho da parede.
Você a chama para o cantinho da casa. Você quer que ela atente para o que você quer falar. É exatamente isso que está acontecendo. O que o Senhor Jesus de Nazaré iria falar era para os que estavam dispostos a ouvir e a obedecer. Eu digo pelo Espírito Santo que Jesus Cristo quer falar nesta Semana Santa, até chegar o dia da ressurreição, é para o que verdadeiramente não só quer escutar, mas quer ouvir e quer praticar aquilo que Ele quer falar. Por isso que Ele está te convidando a chamar a si, chamar para mais perto, para mais próximo, para uma conversa de amigos, sabe? Para um particular, porque o que Ele tem para falar comigo e contigo pode definitivamente marcar uma reviravolta na sua vida para a glória de Deus. E é o que está escrito aqui, e chamando a si a multidão. Por que ele fez isso? Porque havia uns que o seguiam, mas o seguia de longe. Pessoas, na verdade, a maioria hoje tem o seguido de longe, sem compromisso. O aceitaram, louvado seja o nome do Senhor. Carregam suas Bíblias, talvez no tablet, no celular, ou a própria Bíblia escrita, mas não tem compromisso. Ainda não conseguiram entender o que significa morrer para si e viver para Cristo. E hoje, infelizmente, me perdoe, mas isso está na moda, se você não sabe. E aí ele então chama a si, porque o que ele tinha para falar é de suma importância, e só interessava aos que estivessem interessados. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga o que vai ser nos ensinado esta semana. Nessa Semana Santa, é somente para os que estão interessados. E ele diz, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, hoje poderíamos dizer com que fazem parte da obra, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Olha o que ele diz. Não empolga, não nos motiva, não nos incentiva. Se nós lemos esse versículo, é capaz de nós até desistirmos. Meu Deus, tomar a minha cruz. Será que ele não poderia ter levado esta cruz por mim e eu simplesmente estar livre dela? Sim, ele levou a que nós não poderíamos levar, mas não quer dizer que ele isentou-nos da responsabilidade de levarmos também a nossa cruz. Preste bem atenção nisso, porque ele está nos dizendo aqui de forma bastante clara, se alguém quiser, não é obrigado, ele não me obriga, ele não te obriga, ele não nos obriga, porque o mesmo livre-arbítrio que lhe foi dado, em que ele poderia muito bem ter se recusado, ir a caminho e caminho de cruz, e de cruz, morte, crucificação, ele também poderia ter se negado. Nós também temos o mesmo direito de negarmos a isso também. Por isso que ele diz, se alguém quiser verdadeiramente ser voluntário, não é obrigado, ele não me obriga, ele não te obriga, de hipótese e circunstância alguma. Se alguém quiser vir após mim, eu sou o primeiro, eu sou o carro-chefe, eu sou o modelo que deu certo. Então ele está dizendo, ei, eu não estou deixando vocês irem de princípio, de começo, para ver se vai dar certo ou não, não. Eu vim e deu certo, e se eu vim e deu certo, vai dar certo para vocês também, louvado seja o nome do Senhor. Basta você ler na Bíblia, que a Bíblia Sagrada diz, está escrito, lá no próprio livro de Hebreus, quando começa falando sobre ele, diz que ele é o modelo, o princípio, o início, o começo e o fim. E ele continua dizendo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Ele não isentou-nos de levar a nossa cruz, ele a levou a que nós não poderíamos levar. Mas ele não nos isenta-nos da responsabilidade de levarmos a nossa cruz. E eu não sei o que para você poderia ser esta cruz. Não teria como eu adivinhar e nem vou jogar no jogo do adivinho, porque basta o Senhor contigo falar. E ele diz aqui, e tome a sua cruz e siga-me. Me acompanhe, me siga, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Em outras palavras, quem quiser tornar a sua vida mais importante do que me seguir, irá perdê-la. Quem fizer da sua vida tornar-se mais importante do que servir-me, irá perdê-la. Ele está se referindo-se à salvação em si. E ele continua dizendo para mim e para você: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. E por amor do Evangelho, que é o Evangelho? As boas notícias, as boas novas. É interessante que ele está dizendo, olha, por amor a mim, e ele também diz de forma bastante clara, e do Evangelho. Ele coloca na mesma classe, no mesmo patamar daqueles que o amam, porque é impossível amarmos a Cristo e não amarmos os Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João não são os livros em si, mas tudo que nele está escrito. Ele bem disse, está escrito: errais vós em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Evangelho significa boas notícias, significa boas novas. Notícias essas das quais a Bíblia Sagrada diz que tem se espalhado ao longo da geração. Que o enfermo pode ser curado, o possesso pode ser liberto, o perdido pode ser achado, aquele que está cabisbaixo pode erguer a cabeça, e aquele que está vazio pode ser cheio do seu espírito, e aquele que estava perdido pode ser salvo. É o Evangelho das boas novas, é o Evangelho das boas notícias, é o que ele nos diz. Lá no livro de João capítulo 19, João capítulo 19, no versículo de número 17, nos fala sobre a crucificação. Uma vez que ele disse: cada um tome a sua cruz. João capítulo 19, versículo 17, ele diz assim: e levando ele às costas a sua cruz, ele não negou-se em levar a sua cruz. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Versículo de número 18. Eu gostaria que você pudesse ler até a primeira vírgula. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Está muito bonito, dá para ser melhor. 1, 2, 3 e já. Onde o crucificaram. Onde o crucificaram. Então eu gostaria que você repetisse mais uma vez. 1, 2, 3 e já. Onde o crucificaram. É interessante, né? Porque a Bíblia Sagrada diz que para os que demais não importava só ter chicoteado, esbofeteado, cuspido, chutado, esfregado no chão e feito todo o martírio que nós bem sabemos. Para você ter uma ideia, ele foi o único a suportar todas as chicotadas dos romanos. Nenhum outro chegou à totalidade das chicotadas que ele recebeu. Para você ter uma ideia, os estudiosos dizem que chega a ser para mais de 243 chicotadas. Porque num azorrague chamado chicote, podemos dizermos assim no nosso popular, não se havia somente tiras de couro, tudo lá se havia pedaços de lanças, pedaços de ossos e quanto coisas mais, porque era para deslacerar o corpo, era para verdadeiramente abrir as fendas, para que se cumprisse. Não fique triste, pelo amor de Deus, porque isso não vai agradá-lo. Não fique triste, para que se cumprisse o que está escrito no livro de Isaías, em que verdadeiramente ele tomou sobre si as minhas, as tuas, as nossas enfermidades. A Bíblia Sagrada diz, está escrito que ele passou por todo aquele martírio. E a Bíblia Sagrada diz, também está escrito no livro de Isaías, o próprio Deus diz: e agradou-lo moê-lo. O próprio Deus ficou feliz. Deus fez festa no céu.
Tire da sua mente que Deus ficou triste, abatido, chorando pelos cantos. Não! Porque era tudo ou tudo, porque Deus não existe esse negócio de tudo ou nada. E louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele suportou, morreu, mas ressuscitou e vive e reina para todo sempre. Oh glória! Oh glória! Sacode esse irmão que está do seu lado e diga: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. O seu amanhã, o seu amanhã é de bênção. Oh glória! Mas para o terem crucificado, eles poderiam ter utilizado cordas. Manda aí, cordas era o suficiente. Ele não ia conseguir sair de lá, porque as mãos deles estariam amarradas. Não teriam como ele desatar, você está entendendo? Mas não tinha que ser pregos. E por que pregos? Se eu pudesse lhe buscar essa semana para você adentrar comigo de forma profunda, isso ia lhe fazer um bem tão grande. Mas por que pregos? Então vamos à segunda parte desta mensagem. A primeira já está no YouTube. Por que pregos? Presume-se que na crucificação foram usados 3 pregos, um em cada braço e outro nos seus pés. Então ficava um na direita, um na esquerda e outro em seus pés. Presume-se que foram utilizados 3 pregos, um para cada mão e outro nos 2 pés, apoiando um sobre o outro. E disso nós bem sabemos. No livro de Gálatas, capítulo de número 2, Gálatas, capítulo de número 2, livro de Gálatas, capítulo de número 2, a Bíblia Sagrada nos fala sobre o que também representa para nós essa crucificação. Gálatas, capítulo de número 2, no versículo de número 20, a Bíblia Sagrada diz assim, Gálatas 2:20, olha o que a Bíblia Sagrada diz, e eu gostaria que você pudesse ler comigo até o ponto e vírgula, amém pessoal? E vamos ver se você adentra essa história, vamos ver se nós quando lemos, já estamos dentro dessa história, mesmo sem estarmos lá humanamente falando. Então vamos lá, 1, 2, 3 e já. Mais uma vez. Sim, nós não estivemos lá humanamente falando, mas estávamos na mente de Deus e principalmente em Jesus Cristo, o qual quando Ele foi crucificado, como nós lemos em João 19, não somente Ele, mas eu estive naquela cruz, você esteve naquela cruz. Ele não esteve por Ele mesmo, porque Ele nunca cometeu pecado. Ele não esteve para ter um corpo curado, porque Ele nunca ficou enfermo. Ele não esteve lá porque sofria de depressão, porque ele nunca sofreu de depressão. Ele não esteve lá porque ele tinha uma crise de identidade, porque ele nunca teve uma crise de identidade. Ele não esteve lá por outra coisa, a não ser por mim e por você. Nós estávamos lá. Sim, se você ainda não entende isso, você precisa entender. Somente isso dará sentido à sua fé. Somente isso dará sentido em você entender o que ele diz: já estou crucificado com Cristo. Os pregos que nós, olhando para os nossos braços, não conseguimos ver, mas nele assim o estava. Também no que é espiritual, também em nós está. Porque nele já estamos crucificados e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. E a vida que agora vivo, agora nesse exato momento, vivo na carne. Olha o que ele diz:
Mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, viva pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Em outras palavras, a vida que eu vivo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nele nós já estamos crucificados, louvado seja Deus. A Bíblia diz que pelos pregos estamos crucificados com Cristo. Pelos pregos nós fomos crucificados com Cristo. Estávamos lá. Por isso que nós, quando o aceitamos, havemos de aceitarmos a cruz, que é o único meio do qual somos salvos através de Jesus de Nazaré. Em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 18, a Bíblia Sagrada diz assim, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 1, 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para os que sofrem, para os que abrem as suas bocas e dizem assim, que eu posso viver a minha vida independente, quer dizer, eu posso levar a minha vida como bem eu quero, da maneira que eu bem eu quero. Porque na verdade, como ele mesmo disse, que para que possamos verdadeiramente segui-lo, nós temos que negarmos a nós mesmos. Já não é mais viver para si, mas é viver em função dele, para agradá-lo. E aí ele nos diz aqui de forma bem clara, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. O que vai te ajudar isto? Como você pode negar-se a si mesmo e viver em função dele, com os parâmetros dele, com os ensinamentos dele? Vamos aproveitarmos a vida, como já dizia Valdir Soriano, vamos gozar a vida e nada mais importa. Vamos deixar-nos a nossa vida nos levar, a vida leva eu, e pronto, e acabou-se a conversa. Sim, nós temos que aproveitarmos a vida enquanto estamos vivos, então vamos para os bailes, vamos beber, vamos fumar, vamos nos drogar, sim, vamos nos prostituir, sim, vamos olharmos pornografias. Sim, é a vida. E o que fazer então? Porque na verdade, quando nós analisamos sobre a cruz, nós vamos perceber que não é difícil viver o que nela está escrito. Basta que verdadeiramente entendamos que a única coisa que Ele quer de mim e de você é renúncia. E não é difícil renunciarmos, porque todas essas coisas nos traz dor de cabeça, todas essas coisas nos traz sofrimento, todas essas coisas infelizmente nos traz tristeza, nada verdadeiramente nos preenche, porque se nos preenchêssemos, então nós éramos felizes fazendo isso, mas na verdade não somos, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, é o poder que liberta, é o poder que cura, é o poder que restaura, é o poder que transforma, é o poder que levanta o caído, é o poder que nos abre porta que ninguém pode fechar. É o poder que não precisamos ver para crer, ou tocar para acreditar, ou sentir para confiar. Simplesmente decidimos acreditar que verdadeiramente com Ele fomos crucificados. E fomos até o ponto final, porque Paulo disse, está escrito, se Ele crucificado foi, e se Ele morreu na cruz, e se Ele ressuscitou, está escrito, nós juntamente com Ele também ressuscitamos, para que andássemos em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. A doutrina da cruz é o Evangelho, a doutrina da cruz é as boas novas. Embora pareça algo vergonhoso diante dos homens, e uma loucura que só pode ser entendida de forma espiritual, não tente entender a crucificação, morte e ressurreição no que é aspecto humano, natural, isso não vai adiantar. Já diz a palavra de Deus que o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque se discerne espiritualmente, está escrito.
Por isso que verdadeiramente, para louvor e glória do nome do nosso Deus, se é que nós queremos realmente entendermos e vivemos esta libertação, devemos entendermos o que significa então o porquê dos seus pregos. O que você está crucificando? O que você pode dizer que você manteve e mantém até hoje cravado naquela cruz? Preste bem atenção. Se você não sabe, eu posso voltar a fazer tudo o que eu já fiz antes, porque ainda existe essa possibilidade. Mas eu entendi há muito tempo atrás que no momento em que eu fui com ele crucificado, eu devo manter crucificado na cruz aquilo que outrora de errado eu fazia. Pessoas virivoltas, elas querem tirar da cruz e querem trazer de volta aquela velha natureza, aquele velho comportamento, aquele velho eu, talvez uma velha natureza, velhos pensamentos, velhos dogmas, comportamentos esses das quais quando você aceitou Jesus Cristo, você mesmo se afastou. Talvez certas amizades das quais você, quando aceitou Jesus Cristo, você se afastou. Quando nós aceitamos Jesus de Nazaré, nós começamos a entendermos a vida que nós levávamos não era correta, o que nós fazíamos não era certo. Então de repente você tomava umas e mais umas, talvez como eu, em que acreditava que para ser feliz ou para que você pudesse sair com a família e festejar, obrigatoriamente você teria que beber. Porque talvez de outra forma você não iria se sentir-se bem. Então você aceitou Jesus e o que é que você fez? Você então pegou isso e cravou-a na cruz, deixou ela lá. Talvez no caso fumar como eu fumava. E você então quando aceitou Jesus, você disse: espera ainda, isso não é correto, isso não é certo. Então você cravou também na cruz. E você manteve isso crucificado pelo longo dos anos, do qual você vem servindo a Deus. A única pessoa que jamais esqueceu da capacidade que nós temos de voltarmos a sermos quem nós éramos é o diabo. E ele arduamente, sabe, de forma sagaz, sutil, ele vem criando situações, decepções, meios e maneiras, para que você possa justificar os seus erros. E com isso você vai então retirar da cruz o que um dia você crucificou na cruz. Porque se foi os nossos pecados que manteve Jesus Cristo naquela cruz, então foi o pecado de fumar, foi o pecado de beber, foi o pecado de ver pornografia e tantos muitos que eu poderia enumerar. E nós então cravamos na cruz, deixamos aquilo de lado, deixamos aquilo lá. Só que de repente, com o tempo, o inimigo, Satanás, foi nos observando, nos analisando, nos dando e preenchendo com motivos esses, dos quais hoje nós acreditamos que não é pecado. Não é pecado. Uma cervejinha de vez em quando, e até porque então o diabo trabalhou tão bem, que ele parou e pensou: eu tenho que pegar este povo, que eles têm que tirar da cruz, deixa eu ver, deixa eu analisar, já sei, eu vou inventar uma sem álcool. Com isso ele então vai dizer para ele mesmo: veja, não tem álcool. A questão não é que não tenha álcool, a questão é a intenção. E ele então começa então a se profissionalizar. Então de repente você, quando aceitou Jesus, você colocou na cruz o cigarro. Mas o diabo olhou e disse: não, eu tenho que inventar algo mais moderno, porque talvez este acha feio estar com cigarro na mão, catinga de nicotina. Não, eu vou fazer diferente, eu vou com... já pera ainda. E ele vai e cria o eletrônico. Então você agora não percebe, e você tirou isso da cruz. Coisa que você outrora abandonou, coisa que outrora você deixou de lado. O que é interessante que eu estou lhe perguntando: o que você está crucificando? O que você está crucificando para você dizer: nossa, é tão difícil servir a Deus, é tão difícil ser um seguidor de Cristo? O que você está crucificando? O que você está mantendo preso naquela cruz? O que você está colocando lá? O que você tirou de lá? E o que te prende à cruz?
O que te prende à cruz? O que está lhe prendendo verdadeiramente à cruz? O que te prende seguir a Cristo? O que te prende de verdade? O temor, o respeito, a obediência. Entendemos que esta vida é como o dia que passou, que não volta mais. O que te prende à cruz? O que prende você verdadeiramente? Aqueles pregos dos quais a Bíblia Sagrada disse que nós com ele já fomos crucificados. Os 3 pregos que nos prendem à cruz. Os 3 pregos têm significado. Os 3 pregos que nos prendem à cruz. O primeiro prego é o prego da negação, do qual nós lemos agora anterior, quando a Bíblia diz: a si mesmo se negue. O primeiro prego é o prego da negação, do qual nós lemos lá em Marcos, capítulo 8, quando Jesus Cristo disse: ei, se alguém quer seguir-me, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. É impossível verdadeiramente rumarmos na direção da cruz se nós não negarmos a nós mesmos. O apóstolo Paulo, ele dizia: porque aquilo que eu quero, isto eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isso eu tenho feito. Talvez o que você não quer é entender que está errado, e você busca aprovação nas pessoas, e você fica chateado, com raiva, quando alguém te reprova, ou quando alguém de repente tenta abrir os teus olhos, talvez até do seu pastor. Talvez você olhe meio com um olho alto, outro baixo, sabe? Porque talvez o que você quer é que ele aprove, ou talvez outras pessoas aprovem, talvez dos seus pais. Talvez você queira aprovação para os seus erros. Talvez o que você não aceita é ser repreendido. Talvez o que você jamais aceitou no seu coração é que possivelmente você pode estar errado. Então este é o primeiro prego que nos deve nos mantermos presos à cruz, é a negação, é negarmos a si mesmo para que possamos segui-lo. Havemos de negarmos a nós mesmos se quisermos seguirmos a Cristo. A primeira coisa que nos prende à cruz é a difícil tarefa de negar as vontades da carne. E na verdade pode-se dizer que é um dos martírios piores que nós sabemos que é. Porque vivemos num corpo de carne. A Bíblia Sagrada diz que a carne luta contra o Espírito, e ambos lutam ferozmente de dia e de noite. E biblicamente falando, a Bíblia diz que eles se opõem-se um ao outro. E a Bíblia nos traz está escrito inúmeras práticas que a carne comete. O não perdoar, ser rancoroso, odiar. Uma das práticas que a Bíblia diz que Deus abomina é os ciúmes. Sim, você conhece pessoas ciumentas. Pessoas ciumentas, elas infelizmente estragam um aniversário, uma festa, um baile, um jantar. Se você não sabe, os ciúmes, na verdade, não é um sentimento, na verdade é um espírito. Se você ainda não entendeu, os ciúmes, na verdade é a prática de você se menosprezar a si mesmo e se inferiorizar-se a si mesmo. A Bíblia Sagrada diz que essa é uma das práticas da carne. Então se você acha que está demonstrando amor e zelo e cuidado, me perdoe, você está infelizmente completamente errado ou completamente errada. E dentre as outras coisas que biblicamente falando, a Bíblia diz que é a prática da carne. Então a primeira coisa que nos prende à cruz é a difícil tarefa de negar as vontades da carne. Este negar a si mesmo é dizer não para o próprio querer. Isso está pregado na cruz, de negar-se a si mesmo para que possamos segui-lo, biblicamente falando, é negar a si mesmo e dizer não para o próprio querer. Não é o que eu quero, mas sim o que Ele quer. Não é a minha vontade, mas é a vontade dEle. Nós estamos rumando para a Semana Santa, sim ou não? No dia como o de hoje, Jesus Cristo adentrou as portas de Jerusalém. Todo mundo dizia: Hosana, 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 bendito quem vem em nome do Senhor. Chamamos de Domingo de Ramos. Ele estava sendo aclamado, aplaudido, festejado, em que pelos mesmos iriam dizer: crucifica-o. Em uma certa parte ele
pregou tal mensagem, que a multidão que o seguiu, diz a Bíblia Sagrada, que simplesmente virou as costas e o abandonou. E ele então, vendo aquela multidão indo embora, ele poderia ter dito: ei gente, vem aqui por favor, eu vou melhorar a pregação, eu não vou ser tão duro não, sim, eu quero os aplausos de vocês. Não, a Bíblia diz que ele olhou para os que ficaram e disse: e vocês não querem ir também? Porque na verdade nós buscamos pregações que enchem o nosso ego, que nos motive, que nos incentive, que nos empolgue, porque a vida está tão difícil. Mas no bem da verdade, que se nós aprendermos os nossos erros e aprendemos a não torná-lo a praticá-lo, vai ser muito melhor do que termos de ouvirmos pregações de motivação, do qual nós iremos continuar errando e infelizmente iremos continuar sofrendo. Então verdadeiramente o que você tem colocado em relação à negação, o que é que te mantém preso àquela cruz em Cristo, o qual nós fomos com ele crucificado? Este negar a si mesmo é dizer não para o próprio querer. Estamos acostumados a dizer não para as pessoas, mas não é fácil dizer não para o eu. Dizer não para o eu é você negar-se a si mesmo verdadeiramente. Não, eu sei que eu posso fazer isso, mas eu não vou fazer, porque eu mantenho preso naquela cruz. Não, eu não vou fazer, eu não vou ser uma pessoa irritadiça, porque eu já fui isso no passado. Eu não vou ser essa pessoa em que desconta, toma lá da cá, se falar eu falo, se bater eu bato, se xingar eu xingo. Não, porque isso era quem eu era no passado. Isto já está cravado na cruz. Eu não vou voltar aos passos da depressão, porque isso eu cravei na cruz. Não, eu não vou voltar a ser quem eu era, porque somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando resistimos ao pecado em prol da vontade de Deus, estamos crucificando nossa carne com o pecado. Sim, eu vou ler mais uma vez. Quando resistimos ao pecado em prol da vontade de Deus, porque a vontade dele, estamos crucificando nossa carne com o pecado. Quando você diz ao pecado: não, eu não te quero, você está deixando de fazer a vontade da sua carne, e você está mantendo aquele ato pecaminoso, aquele erro crucificado ali na cruz. O segundo é seguir, diga seguir. Esse é o segundo prego. Seguir. E quem o segue com os pés. Este é o prego que o manteve pregado na cruz. Tome a sua cruz e siga-me. Nós lemos lá em Marcos 8. Tome a sua cruz e siga-me. Quando seguimos a Jesus, estamos com os pés presos à cruz, e de lá não podemos sair até que sermos ressuscitados para uma nova vida. Quando verdadeiramente seguimos a Jesus, os nossos pés nos encaminham na direção da cruz, não para nos afastarmos da cruz. Isso é importante, nós temos que entendermos, porque se os pregos foram utilizados, então é porque há um propósito por detrás, há uma finalidade por detrás. Porque eu devo ir para lugares em que Cristo não vai? Por que eu devo participar de orgias e seja lá o que quer que seja, se eu sei que os pés de Cristo não vai para estes lugares? Se verdadeiramente eu entendo em que seguir a Cristo é tornar-se discípulo de Cristo e se deixar ser discipulado por Cristo. O segundo prego representa o discipulado. Não é fácil sermos discipulados, porque ser discipulado é você às vezes ter que ouvir que está errado, que precisa perdoar, mesmo você não tendo feito nada. Você verdadeiramente ser discipulado não é fácil, porque ser discipulado é partir para o princípio de ser discípulo, e ser discípulo é bater continência: eis-me aqui, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor.
Sim, é muito lindo, é muito belo, é maravilhoso. Nós estamos rumando para o que de mais importante há: crucificação e ressurreição. Sim, louvado seja o nome do Senhor, mas temos que verdadeiramente voltarmos às origens. O segundo prego representa o discipulado. Quando seguimos Jesus, estamos indo na mesma direção que Cristo rumou ao Calvário. Quando seguimos a Cristo, nós estamos nos dirigindo ao mesmo rumo que conduziu a Cristo para o Calvário. Por isso que na verdade é tão difícil. Por isso que você tem pessoas que te perseguem. Por isso que tem pessoas que te caluniam. Por isso que tem pessoas que te chicoteiam com a língua. Por isso que é tão difícil. Por isso que você, quando olha para um lado, olha para o outro, você se vê só. Porque tudo isso aconteceu com Cristo, a caminho do Gólgota, a caminho da crucificação. Não é fácil ser cristão. Não é fácil negar-se a si mesmo. Não é fácil. Quem me disser que é fácil, eu digo que não é fácil. Elevarmos uma vida à vontade, sim, isso é fácil, porque não há regras, e tudo que não há regras, não tem do que você querer obedecer, porque não há regras. Difícil é dizer: eis-me aqui, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Muitos querem seguir pessoas famosas e bem-sucedidas. Sim, escute em nome de Jesus. Se os nossos pés estão enfincados na cruz, se os nossos pés estão verdadeiramente enfincados na cruz, porque com Ele fomos crucificados, e se verdadeiramente segui-lo é ser discipulado por Ele, então nós não queremos sermos iguais a outras pessoas, nós queremos sermos iguais a Ele, nós queremos parecermos com Ele, nós queremos sim as suas bênçãos, mas não queremos sermos igual a Ele. Como Ele mesmo disse, de forma bastante clara, quando Ele diz na sua própria palavra, está escrito no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 6, se alguém diz que está em mim, então deve andar como eu andei. Se alguém diz que está em mim, então deve andar como eu andei. Então, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me e tome a sua cruz. Muitas vezes nós queremos sermos como as pessoas. Se a partir de amanhã, de repente, se passasse uma novela ou qualquer outro tipo de programação, alguém com determinado tipo de roupa, não é questão de dias, é questão de horas, você começa a ver as pessoas querer iguais àquelas pessoas. Se de repente você vê que pessoas estão andando com as calças todas rasgadas, então logo logo você vai ver pessoas também andando com calças rasgadas. Elas não têm identidade própria. Falta nelas a personalidade. Não basta ser elas só quem elas são. Elas têm que se ver em outras pessoas. Elas querem emagrecer porque vê pessoas mais magras do que elas. Querem ser tão belas e tão bonitas porque veem que outras pessoas têm uma aparência aparentemente melhor do que elas, quando na verdade o mais lindo não é o que está de fora, mas sim o que está de dentro. Se aparecer um corte diferente, elas querem cortar exatamente igual. Elas só irão se sentir bem se for assim. Porque na verdade elas não são seguidoras de Cristo, elas são seguidoras de pessoas. São pessoas que seguem à distância. Porque se você não sabe, a Bíblia diz que no tempo da crucificação, no caminho da crucificação, a Bíblia diz que a multidão o seguia de longe. Pouquíssimos o seguiam de perto. E os que seguiam de perto corriam risco de também serem colocados com ele, para que conduzisse com ele as suas cruzes. Pessoas que seguem de longe são pessoas que não são compromissadas com o Evangelho. Pessoas que o seguem de longe são pessoas pouco compromissadas, não tem compromisso com horário, não tem compromisso com oração, não tem compromisso com nada. Leva a vida leva eu, e o pau está quebrando.
E a pessoa não consegue ver que o seu pior erro é ainda não ter se comprometido verdadeiramente com Cristo. Pessoas querem parecer com pessoas, mas não querem parecer com Cristo. Se de repente amanhã aparecer aí algum tipo de, seja que palavra que for, logo pessoas vão começar a falar do mesmo jeito. São verdadeiros papagaios, imitadores de pessoas e não de Cristo. E agora eles estão falando igualzinho aquele personagem da novela. Não tem como eu lhe dizer nenhuma dessas para lhe dar exemplo, porque eu não sei, só estou sendo usado por Deus, mas você sabe muito bem que tem pessoas que elas não conseguem ser elas mesmas, elas têm que serem outras pessoas. Elas não trazem uma identidade própria. Elas esquecem que a sua verdadeira identidade vem de Jesus de Nazaré. É como que se Deus tivesse errado a forma. É como que se Deus os tivesse errado quando os fizeram exatamente como é. Se você sabe ou ainda não sabe, eu quero que você saiba: Deus não errou quando lhe fez. Deus não errou quando Ele lhe fez a sua estatura, o seu semblante, a sua aparência, o seu cabelo. Deus, quando lhe fez a sua imagem, a sua semelhança. Você não precisa querer parecer com ninguém, basta você ser como Cristo é. Basta você ser como Cristo é. As pessoas verdadeiramente querem seguir pessoas famosas e bem-sucedidas, mas seguir a um condenado rumo à crucificação é algo que poucos fariam. Contudo, Jesus foi à nossa frente, levando o peso dos nossos pecados. Seguir até o Gólgota, seguir até a crucificação, ficar lá preso e manter preso aquilo que eu era, quem eu era. Não, isso não é do meu prato. Não, isso para mim não é para mim. Seguir significa repetir os mesmos atos. Você pode repetir comigo? Seguir significa repetir os mesmos atos. Quando ele era esbofeteado, quando ele era caluniado, quando ele era perseguido, o que é que ele fazia? O que é que ele fazia? Ele perdoava. Não importasse o que fizesse com ele, e talvez você diga: eu não sou ele. Não, você não é ele. Não, nós não somos ele. Mas não se preocupe, porque ele disse na sua palavra que o que eu e você não conseguíssemos fazer, ele viria e faria através de nós. Porque você é templo dele, morada dele, santuário dele, tabernáculo dele. Ele reside dentro de você. Dá uma olhadinha para Jesus, que ele está aí do seu lado. Dá uma olhadinha para ele aí. Não, pode dar uma olhadinha para ele aí, ele está do seu lado. Quem quer ver Jesus aqui? Quem quer ver Jesus aqui? Quem quer ver Jesus aqui? Então olha para essa pessoa que está do seu lado, que ele tem exatamente os trajes de Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Por isso que você é tão perseguido. Não imite, queira ser imitado. Ao seguir Jesus, estamos deixando de ir para onde queremos, para ir onde Jesus está. Assim como Simão Cirineu, que seguiu Jesus na crucificação e por isso teve que ajudar a levar a cruz. Simão Cirineu não tinha nada a ver com o negócio. Simão Cirineu, na verdade, talvez ele nem soubesse exatamente o que estava acontecendo, porque ele não era dali. Na verdade, sabemos muito bem que de onde ele viera, eram pessoas de cores mais escuras. E sabemos muito bem que sempre houve essa restrição besta, essa perseguição desde os primórdios. Porém ele o seguia, e porque ele o seguia, a Bíblia Sagrada diz que então o pegaram e disseram: vem e ajuda-o a levar a sua cruz.
Isso eu quero dizer, biblicamente falando, que ainda hoje Jesus tem procurado verdadeiros sirineus, que assim, quando querendo segui-lo, verdadeiramente tome a sua cruz. Tome verdadeiramente a sua cruz. É muito fácil ser pai de filhos fáceis. É primordial ser pais de filhos difíceis. É muito bom ser esposa de maridos bons, mas é primordial ser uma boa esposa para maridos difíceis. Muito bom sim ser marido de esposas fáceis, mas é primordial ser marido de esposas difíceis. Você não pode querer só os fáceis, você tem que saber lidar com os difíceis. Isso vai requerer de você paciência, como Jesus Cristo tem paciência comigo e contigo. Quantas vezes pecamos e quantas vezes Ele nos perdoa, quantas vezes caímos e quantas vezes Ele nos coloca de pé. Quantas vezes estamos fracos, Ele nos fortalece. Quantas vezes nós nos sentimos só, ou acreditamos que os males que estamos passando é por culpa dele ou por culpa de alguém. Condenamos as pessoas, quando na verdade Ele tenta nos inocentar. Simão Cirineu é aquele que verdadeiramente está disposto a tomar e segui-lo e levá-lo consigo à sua cruz. Esses são os que estão com seus pés, ainda hoje, pregados à cruz. Por que você não vai? Não vou, porque os meus pés estão enfincados na cruz. Não, mas não custa nada, vai ser só uma noitada. Eu sei que pode ser só uma noitada, mas essa noitada pode me custar muito caro, e os meus pés não podem chegar até lá, porque os meus pés estão pregados na cruz. Não, mas você está bem. Não é besteira não, é porque não tem como. Meus pés seguem a Cristo, eles estão cravados na cruz. Eles estão literalmente pregados na cruz. Terceiro prego, perder. Quem gosta de perder? Pergunte para o seu irmão que está do seu lado, diga: você gosta de perder? Você gosta de perder? Você gosta de perder a sua própria vida? Porque o que muitos acreditam, que seguir a Cristo é perder. Acreditam que a verdade é que eu tenho que aproveitar a minha vida enquanto estou vivo, eu tenho que aproveitar a minha vida enquanto sou novo. Eu também já fui novo. Seus pais também já foram. Esse é o terceiro prego que nos deve manter presos à cruz: perder. Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Olha o que ele diz: quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Será que ele não podia, ele sendo Deus, descer daquela cruz? Será que foram os pregos que o mantiveram presos lá? Eu tenho certeza que não. Mas se ele desce daquela cruz, mesmo sendo ele Deus e tendo ele descido da cruz, ele teria perdido de mais primordial, não só a minha, tua, nossa salvação, mas a sua própria salvação. Porque a Bíblia diz que ele foi fiel a Deus até morte de cruz, está escrito. A terceira martelada é uma das mais dolorosas, mais sofridas. Essa na verdade arranca de nós lágrimas, talvez humilhação, desprezo, rejeição. Sabe aquele olhar que pessoas olham para ti com aquele olhar de desdenhar, de fazer pouco, sabe? E olham para ti meio que um olho alto, outro baixo, como se nós fôssemos doentes, como se fôssemos aidéticos, como se nós transmitíssemos doença mortal. E olham para você porque você não quer beber, você não quer fumar, você não quer se drogar. Deixa só um pouquinho o teu celular, só um pouquinho. Porque quando as mãos estão cravadas na cruz, não dá para digitar. Sabe quando pessoas olham para nós como se fôssemos doentes? Porque você não quer fazer o que eles querem que você faça? Porque você não quer vestir o que eles querem que você vista? Porque você se nega.
Eles te chamam de besta, quadrado. Evitam convidar você para uma festa de aniversário, porque você só pode estar lá se for para fazer o que eles querem que você faça. Te rotulam como tu é crente, é? Tu é crente, é? E só irão sentir-se bem ao seu redor se você ceder. E depois que você cede, depois que você faz, você se torna semelhante a eles. Eles já querem outros, porque você já não presta mais. Eles já não têm mais atenção voltadas para você. A atenção deles é voltada para os demais, porque agora eles vão, como está escrito no livro de Provérbios, em que eles saem à caça de preciosas vidas, até torná-las semelhantes a si. E quando eles conseguem torná-las semelhantes a si, você deixa de ter um valor, porque agora você tornou-se comum, exatamente igual a esses, dos quais voltaram ao despojadouro de lama. Se você não sabe, querido, a única importância que você tem verdadeiramente não é para o teu marido, não é para a tua esposa, não é para o teu pastor, não é para o obreiro, não é para o teu pai, não é para a tua mãe, é para Jesus de Nazaré. Não queira sentir-se importante para ninguém, queira sentir-se importante verdadeiramente para quem te faz sentir-se ser importante, Jesus de Nazaré. Esse não te decepciona, esse não te calunia, esse não te difama, esse não fica com raiva de você, esse não fecha o coração, porque ele te ama exatamente como você é. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 7 ao 9, a Bíblia diz que é preciso perder para ganhar. É preciso perder para ganhar. Sim, é preciso perder para ganhar. Filipenses capítulo 2, versículo de número 7. Nós temos aí Filipenses capítulo 2, versículo de número 7. A Bíblia Sagrada diz assim, Filipenses capítulo 2, versículo de número 7. Diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Perder é esvaziar-se, é tirar de dentro para fora. Não é o perder dinheiro, não é o perder antes, não. Talvez você se assustou, nossa, quer dizer que eu tenho que perder para ganhar? Sim, você tem que se esvaziar para Deus poder te preencher. A Bíblia diz que com a mão perfurada nos faz sentir incapazes de pegar qualquer coisa. Com a mão vazada, tudo se escorre pelas feridas. Com a mão cravada na cruz, isso impede de pegarmos qualquer coisa. Já dizia Jó: nu eu vim do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá, louvado seja o nome do Senhor. Mas no entanto, você não se agrada só no que Deus lhe dá, você tem que pegar até o que é de Deus. Você não se agrada, você não se satisfaz em Deus lhe abençoar, não, você tem que reter os dízimos do Senhor. E talvez essa parte da sua mão ainda não esteja cravada. Você está negando a Deus o direito de poder, através da sua vida, evangelizar outras pessoas. Você vê como dinheiro e não como temor ao Senhor ou fidelidade a Deus. E muitas vezes você diz, porque as coisas não vão bem, como se Deus tivesse culpa de você, me perdoe, se relacionar com o seu dinheiro de forma totalmente errada. Sim, a Bíblia diz que Ele se fez pobre para nos tornar rico. A palavra rico quer dizer ter o necessário à vida.
Talvez você tenha uma enorme dificuldade, sabe, de nessa área verdadeiramente converter-se à sua mão. Você não se nega, não importa o quanto você gaste numa mesa de uma pizzaria, ou de uma cervejaria, ou com seus amigos. Não, nada disso para você, né? Tudo é barato, nada é caro. Não importa quanto custa aquela roupa, desde que eu esteja comprando para mim ou para minha família. Não importa quanto custe a reforma da minha casa, desde que seja minha casa. Não importa o quanto custe, sabe? Nossa, olha que coisa mais linda. Olha como está minha cozinha toda trabalhada. Desde que seja para nós, desde que seja para mim. Não importa quanto custa a minha academia. Eu até que eu acho barato, sabe? Quando eu fico sabendo de outros valores por aí, desde que me sirva para que eu possa emagrecer. Sim, eu quero que Deus me abençoe mais. Eu quero que Ele me envie mais clientes. Sim, eu quero, sabe? Porque Ele tem que ser a minha conta bancária. Ele é o meu banco. Eu não aceito, Ele é o meu banco. Então Ele tem que estar mandando, Ele tem que estar mandando. Talvez esta mão não esteja cravada na cruz. Tiraram dele a única coisa que podia se dizer que ele podia levar para o túmulo, que eram as suas vestes. Mas até isso tiraram dele. Até isso tiraram dele. E a Bíblia Sagrada diz que tiraram, e a Bíblia diz que lançaram sorte, apostaram, sabe? Ainda assim, mesmo ele crucificado, mesmo ele prestes à morte, ainda assim quiseram ganhar nas costas dele. Não somos diferentes dos romanos. Nos tornamos práticos como os romanos. Porque não nos importamos se Ele nos aumenta a nossa fonte de renda. Não ficamos chateados se Ele nos abençoa, sacudindo e transbordante no regaço. Mas crescemos os nossos olhos quando Ele diz assim: seja fiel a mim, porque eu estou procurando os fiéis da terra para que eu esteja entre eles. Porque os que usam de engano não permanecerão na minha casa, diz o Senhor. Trazei-me os vossos dízimos, as vossas ofertas, e eu repreenderei o devorador por vossa causa. Sim, nós acreditamos que se assim fizermos, nós estaremos perdendo. Sim, eu posso ser fiel em algumas coisas, mas infiel em outras. Sim, eu vou dizimar isto, mas aquilo ele não sabe. Não, ele sabe de todas as coisas. Não seja como Ofni e Finéias, um casal que tramou dentro da própria casa levar a sobra para Deus. Se você colocar na ponta do lápis, você vai ver que nós somos em tudo devedores a Ele. Ele não é o culpado. Não foi Ele quem te causou o que você está passando na sua vida financeira. Se analise. Vá diante do espelho da história da sua caminhada. Veja que talvez você em algum momento você não se posicionou, ou talvez você trouxe pessoas para administrar a sua vida financeira, ou talvez comprou além do que podia comprar, ou talvez nem ganhou o aumento e já estava gastando antes de chegar. Quando passamos pela crucificação, abrindo mão de qualquer coisa em prol de nossa fé em Jesus, ficamos presos à cruz como Cristo estava. Ele teve que abrir mão, esvaziou-se a si mesmo, ainda sendo Deus, humilhou-se para se tornar-se homem. Não teve o necessário à vida para que nele pudéssemos ter. Isso não é o suficiente para você? Não é o bastante para você? Isso não é o bastante para você?
Colossenses 2,12, eu termino dizendo, Colossenses 2,12, Colossenses capítulo 2, versículo 12, dá para você ler comigo? 1, 2, 3 e já. Mais uma vez, eu acho que vocês estão com raiva de mim, mas eu não tenho culpa do que preguei, porque já estava lá escrito. Mais uma vez. Mais uma vez. Sepultados com Ele no batismo. Se você ainda não passou pelo batismo nas águas, você precisa completar a sua caminhada em Cristo. O seu batismo, quando criança, com todo respeito, para nada serviu, porque a Bíblia Sagrada diz que tem que se crer para ser batizado. Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé, nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E se você quer acreditar, é só uma representação, é só você olhar, que você vai ver que não tem ninguém dentro dele. É só você olhar, o túmulo está vazio. Você não está entendendo, olhe para cá, o túmulo está vazio. Ele ressuscitou, e reina, e vive, e governa, e exerce poder e autoridade, assentado à destra da majestade nas alturas. Ele ressuscitou. Sacode esse irmão que parece que ele não acredita, porque tem coisas que ele não crê que Deus pode fazer. Se Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, Ele te pode abrir porta, te alargar fronteira, te ampliar território, curar, restaurar, salvar, libertar, porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Se Ele ressuscitou, está gravando aí? Coloca para cá, aponta para cá, deixa o povo que está nos assistindo. Ele ressuscitou, porque está escrito: sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus. O poder não é dele, o poder é de Deus, que foi dado a Ele e foi dado a você, para pisar em serpente, escorpião e toda a força do inimigo. Olhe para o irmão que está do seu lado, olhe com cara de autoridade e diga: você está olhando para quem tem poder. Oh glória! Irmão Michel, não toque em mim não, porque sai poder. Olha para o irmão que está do teu lado e diz: ei, não toque em mim não, porque sai poder. Quantos creem? Quantos creem? Então reage aí, meu irmão. Se você crê, reage. Reage. Porque ressuscitastes pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele vive, Ele reina, o túmulo está vazio, e aqueles que estiverem mortos em alguma área da vida, Ele ressuscitará. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame. Louvado seja o nome de Jesus. Obrigado, Senhor.